Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continue falando conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. O primeiro salmo começa falando sobre um processo seletivo. Um processo seletivo de pessoas, um processo seletivo de lugares, e diz que aqueles que desejam ter êxito, aqueles que desejam lograr sucesso, eles precisam estar atentos a pessoas e a lugares. São 150 salmos, e o Salmo 150 é um salmo de louvor, que termina no último versículo dizendo que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. É um salmo que nos expõe ao regozijo, à satisfação, que é com danças, com instrumentos. Um texto que nos motiva a fazer o que começamos no Salmo 1. Se olharmos para o sucesso do salmista no Salmo 150, falando do sorriso, da alegria e da satisfação, entenderemos que ele, na verdade, tende a começar no Salmo 1, com pessoas que conseguem estabelecer escolhas de ambientes, de relacionamentos, de fontes de inspiração, de lugares que vamos apenas visitar, mas não vamos permanecer. Não somos perfeitos. Então, quando a Bíblia diz, não se detém no caminho dos pecadores, nós vamos passar por lá. E muitas vezes, no caminho do pecador, nós vamos cometer erros, nós vamos cometer pecados, nós vamos falhar, mas é um lugar cujo qual nós não vamos permanecer. Podemos até fazer parte, viver neste ambiente durante um período pequeno. E o salmista vai buscar comparar aquele que assim faz, porque preste atenção, nós temos que ter muito cuidado quando vamos fazer uso da Bíblia. Porque às vezes você pode ler um texto que parece ser para você. Por exemplo, nós vamos ler um texto de Coríntios, como ministramos a oferta. Podemos usar um texto de Filipenses para ministrarmos oferta. Podemos ouvir e ler textos e achar que aquele texto são para todos, mas eles não são. Quando o texto foi escrito para a igreja de Coríntios, ela foi escrita para a igreja de Coríntios e não para mim. Eu posso até me tornar participante desse texto se o meu comportamento se alinhar com o comportamento daquela igreja, e eu, como igreja, serei abençoado. Quando eu leio um texto de Filipenses, certo que o Senhor vai abençoar, o texto não é para mim,
O texto é para a igreja de Filipos. Mas eu posso inserir esse texto na minha vida se eu colocar na minha vida o mesmo comportamento dos filipenses. Então eu tenho que ter muito cuidado para não tomar posse de um texto que não tem nada a ver com o meu comportamento. Então eu começo a ficar confuso com frases vindas do altar, me oferecendo uma proposta de êxito e de vitória que eu não sou capaz de alcançar. Qual é o grande problema disso? O tempo. O tempo é que é problemático. Porque quando você começa a ouvir alguma coisa, certo? Por muito tempo que não gera resultado nenhum na sua vida, isso compromete o que está sendo dito. Então, se você vai fazer uma aplicação do texto bíblico na sua vida, observe se o seu comportamento é condizente com aquilo que o indivíduo recebeu como promessa, estava fazendo, senão não há coerência. Quando nós olhamos para o Salmo 1, o salmista diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele quem? Eu? Não necessariamente eu. Sim eu. Se eu utilizo como base, certo? As recomendações que vieram. Quando eu começo a fazer isso, muitas vezes eu posso estar ainda debaixo de uma colheita de postura anterior. A minha vida, não necessariamente, eu vou te mostrar isso um pouquinho mais à frente, mas ela muda da noite para o dia. Se você para de plantar, beleza. Mas talvez você ainda esteja debaixo de uma colheita anterior. Você vai ter que ter um pouco de paciência, um pouco de cuidado. Mudei minha postura, mas as coisas não mudaram. Claro. Nem sempre muda de forma instantânea. Então o salmista está sendo muito claro, certo? Se você observar o que ele faz no verso 4, é começar a falar dos ímpios, das pessoas que obtêm resultados, certo? E que ao ser visto por pessoas que são obedientes, isso pode parecer estranho. Então o salmista ainda faz: fique tranquilo, que essas pessoas não têm firmeza. Ok? O que elas fazem não é sólido, não é firme, são como a palha que o vento espalha. Então, escolher relacionamentos, entender que obedecer ao Senhor e ver lugares e posturas me trazem bênção, eu posso olhar com um pouco mais de cuidado o acesso que eu ofereço à minha vida. Vou usar 3 textos só. Jonas, capítulo 1, verso 3. Coloca na tela, por favor. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Preste atenção, porque aqui começa o problema de um homem, o capitão do navio. O homem que é responsável por guiar a tripulação, os passageiros, a carga e a si mesmo. Um grande problema agora vai aparecer para esse moço. Ele não é profeta. Ele não desobedeceu a Deus. Ele está vivendo sua vida tranquila. Quantas viagens provavelmente ele já fez com segurança, navegando naquele mar. Mas naquela ocasião as coisas vão mudar. E qual é a diferença entre aquela viagem e as outras? Um passageiro. Uma pessoa vai entrar no navio dele. Quem
essa pessoa? Ela é um desobediente. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é uma pessoa que tem um problema com Deus. E Jonas entra no barco desse cara. A Bíblia não diz o nome dele, não diz a sua nação, não fala de sua religião, não fala nada. Uma coisa que a Bíblia faz questão de dizer é que o barco desse cara vai afundar e pronto. E por que o barco desse indivíduo vai afundar? Porque ele vendeu uma passagem, ele pagou a passagem e embarcou no navio. Mas pastor, o capitão do navio, ele não tinha como saber quem Jonas era. Como é que ele ia imaginar que aquele cara está fugindo de Deus? É verdade. Ele não tinha como dimensionar isso. Mas isso não faz com que o barco dele não esteja em eminência de afundar. O que indica que todas as vezes que eu abro espaço para alguém, que eu dou acesso a alguém que não deveria entrar, alguém, alguma coisa, algum comportamento, eu não estou só falando de pessoas não, gente. Eu estou dizendo que quando entra na minha vida aquilo que tem problema com Deus, quem começa a ter problema com Deus sou eu. Todas as vezes que Deus estiver tratando com alguém, antes de ajudar, é bom perguntar o que está acontecendo, fazer uma oração. Porque, às vezes, eu tento ser mais amoroso para com uma pessoa do que o próprio Deus. Aí eu entro na linha de fogo e eu já vou te mostrar isso no próximo texto. Então o que nós estamos vendo é um homem, o que ele fez de errado? Nada. Trabalhador, hábil, provavelmente honesto, decente, mas o barquinho dele vai afundar. E deixa eu fazer uma pergunta para você adaptar do jeito que você quiser. Quanto custa para entrar na sua vida? Qual é o preço do ingresso para frequentar a sua casa? Quanto custa fazer parte de sua intimidade? Para você que está solteiro, quanto custa atrair você? Qual é o preço? Melhore o preço do ingresso. Porque quando você melhorar o preço do ingresso, você diminui os candidatos. Ah, pastor, eu já estou com 35, já estou naquele texto. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Devagar. Melhore esse negócio. Tá certo? O capitão do navio está com um problema seríssimo. Está tudo em risco. Está tudo para ir para o fundo. Por quê? Porque tem alguém lá dentro que não deve estar lá. Pastor, quem é Jonas? Posso dar nome para eles? E talvez seja o nome do seu. O Jonas pode ser essa preguiça sua. Ó. Isso aí é resíduo de apacentar, irmão. Isso é resíduo de Gregório. Certo? Pode ser essa preguiça sua, preguiça, que você é preguiçoso. Certo? O seu Jonas pode ser pornografia. O seu Jonas pode ser glutonaria. Eu não sei, também não sou obrigado a saber, eu sou obrigado a saber o meu. O capitão do navio saiu doidinho atrás. Onde é que está? Onde está? Quem é que está contigo? Chegou lá no porão do navio. Quem é que estava lá? O Jonas, dormindo. Porque às vezes o que vai te levar para o fundo fica quietinho, escondido. E é obrigação sua de achar. Aí o que você faz? Diz que não é, porque o Satanás está furioso. O inimigo se levantou contra mim. Eu conheço gente que o diabo nem ousaria.
Eu conheço gente, diabo, que se o diabo for lá, está arriscado melhorar. E nem o diabo conseguir fazer ficar pior. E cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Então você observe bem, esse cara está com um problema. E qual é o problema? O problema é que tem alguém na vida dele que não, ou no barco dele, aí nós vamos aplicar como a vida, que não deveria estar lá. E sabe o que é mais interessante? É que era só uma viagem. Era só uma viagem. Era só de Jope a Tarsis, Alexandria a Espanha. Era só isso. Não era nem uma viagem tão longa. O cara nem ia trabalhar no barco. Ele só ia entrar uma vezinha. E basta uma vezinha para você se lascar. E diga que engravidou no namoro. Uma vez, uma. Então a Bíblia está dizendo, você selecione quem entra no seu barco. Melhore o ticket, certo? O ingresso. Posso ouvir um amém da igreja? Segundo texto. Esse é um dos que eu mais gosto. Um cara tão sábio que vira otário do nada. Primeiro livro dos Reis, 22, 2. Vale a pena ler o texto depois, viu? O contexto. Você pode ler o texto para mim, para parecer que você leu a Bíblia hoje? De novo, não bota só o 2. De novo. Salmo 1, bem-aventurado o que não anda, segundo, não se detém no caminho, nem se assenta. O Acabe tinha os 3 num só. E quem é que foi almoçar com ele? Josafá. Segura aí agora, que você vai ver o que vai acontecer. Quem é Josafá? Josafá é um cara maneiro, um homem temente a Deus, um cara legal. Esse é Josafá, reina no sul. Acabe é rei do norte. O Acabe é o rei de Israel. Samaria. Acabe é o cara, lembra o cara que casou com a Jezabel, a filha do Etbaal, que era rei dos Sidônios. Pensa numa mulher doidona. Bagunça, mas pensa numa mulher dinâmica e valente. Aliás, o reinado de Acabe, no que diz respeito à estrutura de construção, de expansão, porque a mulher dele era nova. Pensa numa dona. Era a tal da Jessa. Dominante. Aqui ele era frouxo. Acabe era um borra-botas. Um Zé Ruela. Não gosto de falar mal dos outros na presença, na ausência, mas era. Aí, a Síria tinha tomado Ramote de Gileade uns anos atrás. Ou seja, Acabe perdeu o território, está reinando no norte, enquanto Josafá está reinando no sul. Me parece que a filha ou o filho, eu também não sei muito da fofoca, não. Eu sei que casou um com a filha do outro. E aí teve um almoço, um negócio lá, quem é que foi? O Josafá foi visitar o rei de... Foi, sim ou não? Não foi. Também vou defender. O Josafá foi visitar o parente dele que se misturou. Então basta uma misturazinha para você se lascar. Chegou lá, está comendo. Depois você lê que eu não vou botar o restante, não. Não coloca, não. Para aguçar a fofoca. Estão lá comendo. Quando de repente o Acabe falou: já faz tempo que Ramote de Gileade está em posse dos sírios. Nós podíamos ir lá pegar.
A nossa Ramó de Gileade, nossa uma ova, não era do Josafá. Pertencia ao reino do norte. Mas o malandro do desobediente, dissimulado, Acabe, falou com Josafá, que está comendo no lugar errado. Entendeu? Cuidado com quem você anda sentando. Fala com voz assim de filme de terror. Cuidado com quem você anda se misturando. É só uma questão de tempo, gente. Aí, tem coisa que eu não consigo. Acabe falou: Josafá, você não entra numa guerra comigo, não, para mim ir lá em Ramó de Gileade e apanhar Ramó de Gileade dos sírios. O que o Josafá tinha que falar? Não, uma das palavras mais difíceis nessa vida. Não. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de falar não. Não, 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 não. Quem aqui tem facilidade, o não sai assim? Levanta a mão, por gentileza. Nossa, você deve ser uma pessoa quase sem problema. Porque a maioria dos problemas foi sim, sim. É ou não é? Ô Eva, por que você come? Por que você não come? O que ela deve falar? Não vou comer. Não vou comer. Certo? Não vou. O que ela falou? Sim, comeu. Aí quem é que chegou? Adão. O que Adão disse? E sim, 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 sim. O Abraão falou sim para Sara. Sim, sim. Essa é uma palavra que nós deveríamos falar menos. Sim, falar mais não. Não, não vou. Não vou. O Josafá falou: claro, meu cavalo vai ser seu cavalo, meu cavaleiro vai ser seu cavaleiro, vamos nessa batalha! Acabe falou: beleza. Mas o Josafá perguntou: mas não tem ninguém aí que a gente possa consultar, não? Um profeta, só para a gente saber se nós vamos ganhar? Nós somos o povo de Deus, então antes de entrar numa batalha, vamos falar com Deus. Acabe era marido de quem? De quem? Que tinha por fama ser uma mulher matadora de... Então já viu que não tem muito. O que o Josafá está fazendo lá? Você já foi num lugar que você olha e diz: isso aqui não é para mim. O ambiente espiritual não é para você. As pessoas não se vestem do jeito. Elas não falam do jeito. Não, está tudo errado. Acabe falou: vou mandar chamar uns profetas. Quem eram os profetas que estavam vivos? Os profetas. Sem vergonha. Olha eu falando mal do pessoal da Bíblia. Os profetinhas, legal. Certo? Aí chegou os profetas. Eu imagino a cara dos profetas. E aí Acabe perguntou, lógico. E aí, gente? Eu e meu parceiro Josafá, vamos lá em Ramó de Gileade tomar aquela cidade dos sírios. E fala aí, quer saber? Nós vamos ganhar ou não vamos? O que você acha que os caras vão falar? Já ganhou. Já ganhou. Ganhou. Acabe. Jezabel. Josafá. Mas o tal do Josafá é o homem de Deus. Josafá olhou esses profetinhos aí. Tá ruim esses profetinhos, hein? Ô Acabe, não tem mais nenhum profeta assim, um profeta mesmo, daquele profeta raiz, aqueles profetas do Balabaxéia, aqueles profetas mesmo do manto, aqueles profetas mesmo terra, isso aí, certo? Aquela turma mesmo do vassoura de fogo, caneta de fogo, bola de fogo. Acabe falou: ó, até tem, mas esse cara aí
Já vou logo te avisando, Josafá, não fala nada de bom a meu... Por quê? Por quê que não fala nada de bom? Josafá ainda falou, não fala assim não, do profeta. Mandou chamar o nome do profeta Micaías. Alguém foi lá e falou para o Mica, falou, Mica, já vou logo te avisando, o bagulho está assim, ó. Está todo mundo falando, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Está entendendo? Isso. Cuidado com o que você vai falar. O que é isso? Isso é Deus dando tempo para Josafá, ó. Josafá está lá sentadinho com Acabe. Toma-lhe Salmo primeiro. Chegou Micaías e falou, eu vou falar tudo que Deus mandou eu falar. E lá foi Micaías. Chegou lá, perguntaram a ele, ó, nós vamos aqui, eu, Josafá, contra Ramó de Gileade, lutar contra os sírios. Nós vamos ganhar ou não vamos? Eu acho que a pressão estava muito alta. E eu acho que Micaías falou assim, ó. Pai! É lógico que vai, lembra? Eu já contei essa história aqui de sua mãe falando porque ia sair com você e falava com você. Você lembra? Os mais velhos. Sua mãe falava assim, ô Abner, eu vou levar você na casa de Dona Cotinha. Mas você não vai fazer bagunça e você não vai comer nada, lembra? Chegava lá, Dona Cotinha te oferecia alguma coisa para comer, o que é que você falava? Não, estou com fome não, Dona Cotinha. E aí Dona Cotinha falava, pode comer que sua mãe deixa. Aí sua mãe olhava para você e falava igualzinho Micaías. Come. Come. Pode comer, quer comer? Você falava, não, estou com fome não, mãe. Porque sabia que ia apanhar, sim ou não? Pois é, para mim é Micaías falando. Vai, Josafá. Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Vai, 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 vai. Josafá notou que era ironia, só pode. E Josafá falou, ô profeta, eu quero ouvir o que Deus tem a dizer. Aí, Micaías falou, ah é? Então toma. Vi vocês fugindo, tá bom? Vocês não vão ganhar nada com esse Zé Ruela. Vocês vão perder e pronto. Quando ele falou isso, o Acabe pulou alto. Ele falou, não falei, Josafá? Não falei que isso não fala nada de bom a meu respeito? Prende ele agora e deixa ele a pão e a água, porque a hora que eu voltar da guerra, eu resolvo com ele. Aí Alexandre mandou prender o Micaías, saindo, certo? Não ri não, que eu estou falando sério. Saindo, quando está saindo, Micaías falou, calma aí, antes de ser preso, só gostaria de falar uma coisa. Não se mete na minha pregação não, senhor. A pregação é minha. Agora eu vou ficar. Já virou stand-up. Volta aqui. Olhe para mim. Micaías disse, uma coisa eu preciso dizer a vocês. Acabe, se você voltar vivo dessa batalha, eu não sou um homem de Deus. Ô gente, que mensagem é essa para Josafá? Vá embora. Oh, pelo amor de Deus. Quantas vezes Deus precisa falar com você? Saia desse relacionamento, saia desse ambiente, saia dessas companhias. Oh, deixa isso para lá. Não é de hoje. Você está brincando com coisa séria. Olha o Josafá, sentado com quem não deve. O tempo inteiro Deus falando, vai embora daqui, cara. Pois você acredita que Micaías é preso e Josafá vai para a guerra com Acabe? Mas o Acabe
sabia quem era Micaías. O Acabe sabia quem ele era, o que ele fazia, a mulher dele, e sabia que Deus não se agradava dele. Falou para Josafá: Josafá, olha só que eu tive uma ideia. Nós vamos para a guerra e você vai vestido de rei, com as vestes reais, no cavalo real, e eu vou de soldadinho. Eu estou afim de guerra. O rei da Síria falou para seus soldados: gente, não mata todo mundo, não. Mata só o cara que está no cavalo real. Mata só o cara que está vestido de rei. Quem é que está vestidinho de rei? O Josa. Foram para a batalha. Todo mundo correndo atrás de quem? Josafá. Pocotó, 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 pocotó. Correndo atrás, correndo atrás. Eu imagino ele correndo. Gente, só tem eu para guerrear. Vai, miserável. E o Acabe? Se lasca o Josafá. Acabe está pensando nele. Quando alguém, pela misericórdia de Deus, porque Deus está sendo misericordioso e falando com você hoje, larga essa piriguete. Larga essa coisa, para com essa palhaçada. Entendeu? Muda de vida, vamos embora, acerta. Pastor, eu não aguento. Então vá para o inferno. Poxa, você pensa que é só você? Que é difícil só para você? Só para você. Quem você acha que é na fila do pão? O inimigo número 1 de Satanás. Bin Laden. Para com isso. Poxa. É difícil para todo mundo, meu irmão. Nós estamos numa guerra, numa batalha. Agora alguém olhou e falou assim: aquele lá não é Acabe, não. E é Josafá. Pararam de perseguir. Eu não sei se ele parou de correr, mas de perseguir parou. E o Acabe? Acabe está tranquilão, sim ou não? Claro. Aí um cara lá está mexendo no arco assim, ó. Disparou. Flecha perdida. O pessoal tem medo de Rio de Janeiro. Ô, meu filho, violência era jardim do Éden. Caim matou Abel, morreu 25% da população num dia só. Esse dia o cara falou: o Rio de Janeiro é violento. Eu falei: vai ler a Bíblia, maluco. Tem coisa perigosíssima lá. Escute só. Disparou. Flecha perdida, a flechinha foi assim, ó. Adivinha onde acertou? No peitinho. De quem? Do Acabe. E Josafá? Josafá continua correndo. Certo? Ele foi embora vivo, sim ou não? E só não morreu porque Deus foi, mas avisou. Não devia estar lá. Entendeu? Tem lugares que não é para você. Tem pessoas que, se entrar na sua vida, não vão sair. É você que tem que colocar para fora, como Jonas. Empurra e tira. E segue sua viagem, segue sua vida. O último texto, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 4. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Só aí. A queda de um dos grandes homens de Deus se deu porque não selecionou direito quem mandaria para trazer o pecado para perto dele. Ele tinha o profeta Natã,
Por que não chamou? Ele tinha Joabe, seu sobrinho, apesar de tudo que fizera, e não era lá grandes coisas, neste momento era um homem firme. Ele tinha Zadok, ele tinha Simei, que apesar das besteiras que fez, eu fico pensando por que é que ele não chamou nenhum desses caras para perguntar a respeito dele quem era aquela mulher que estava tomando banho seminua. Por que é que ele não chamou um desses indivíduos? Porque se chamasse, provavelmente, não ia dar certo. Alguém ia dizer, aquela é a mulher casada de um oficial seu e não é para você. Mas não. Ele chamou um mensageiro qualquer? Alguém se desse com a língua nos dentes, morreria? Alguém que não faria diferença? E foi por esse motivo, por não querer perto de si, principalmente nesse momento, alguém que pudesse condená-lo. Dizer para ele o que Natan disse, com muita sabedoria, é verdade. O que Samuel teria dito, o que Josué teria dito, e tantos outros homens firmes e fortes, mas ele não queria. Quero por perto alguém que não fale da minha roupa, não fale do meu vício, não fale das minhas fraquezas. Não quero ninguém que fique me condenando, né? Não quero ninguém que fique falando aos meus ouvidos aquilo que eu não quero ouvir. O desfecho poderia ter sido outro, se o homem selecionado por Davi fosse alguém que pudesse dizer a ele as verdades que ele poderia dizer naquele momento. O Deus que está com Davi ali é o mesmo que estava com ele quando ele matou o leão, o urso, o gigante. Foi o Deus que deu força a ele de não matar Saul. E todas as bravuras que Davi cometeu. Mas selecionou a pessoa errada. E agora vai viver uma coisa tão triste. Ah, pastor, mas ele não morreu. É verdade. Deus foi misericordioso com ele. Ele está debaixo de uma lei que é olho por olho, dente por dente. Ele infringiu um dos mandamentos. Mas Deus disse a Davi, ninguém vai falar mal a meu respeito por sua causa. Se você não preserva a sua reputação, eu preservo a minha. Então vamos lá, você não morre, mas o garoto que nasceu dessa união morre. A espada não vai se apartar da sua casa. Seu filho vai estuprar sua filha, sua meia-irmã, Aminon e Tamar. Absalão vai matar Aminon. Absalão vai conspirar contra, certo? O trono. Adonias vai rejeitar uma ordem sua e tentar reinar no lugar de Salomão. Quando olhamos tudo o que Davi viveu, se você olhar tudo poderia ter sido diferente. Se no verso 4 tivesse perto dele a pessoa certa e não uma pessoa errada. A obrigação de selecionar pessoas é nossa. Não é bom ter alguém que mostre nossas fraquezas, nossas mazelas. Talvez não seja tão bom, mas é necessário ter alguém para te falar verdades a respeito do que você fala,
do que você faz, porque a maioria das pessoas que sabem o que nós precisamos fazer para melhorar de vida, falam com os outros e não conosco. Essa é a grande verdade. Fala com outro, o que deveria falar comigo, porque não tem coragem de falar comigo. É assim que funciona. Se falasse com uma pessoa diretamente, talvez esse cara já seria um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um crente melhor, certo? Um gestor melhor, mas ninguém fala com ele. Seu colaborador não vai falar com você, ele vai falar com outro colaborador. Aquilo que não muda a vida do colaborador, mas mudaria a sua. Você não vai falar comigo. Talvez você saiba e tenha um excelente conselho para me dar, uma grande instrução para que eu fosse um pastor melhor, mas eu nunca vou ser. Se depender de você, é lógico que eu não vou, porque você não vai ter coragem de falar comigo. Às vezes você vai falar com a outra pessoa. Quando encontramos alguém que pode chamar, né? Você não pode conferir essa autoridade a qualquer um. Você também não é um tolo, de qualquer um. Mas você tem que ter alguém que pode dizer, você passou do limite, está errado, não dá para ser assim não, poderia pelo menos te dar um comando, uma instrução para que você pudesse pensar. Nós precisamos de gente assim. Hoje, muitas vezes, o pastor de púlpito, ele acaba sendo mais amigo do que pastor, dizendo para as ovelhas o que elas querem ouvir e não o que elas precisam. E se disser o que elas precisam e apertar um pouquinho mais, eu aprendi que mais fácil é mudar de igreja do que mudar de postura. O grande problema disso é o resultado de nossas vidas. Como é que as coisas ficam? Então, eu preciso saber como é que termina essa história. Se a minha vida termina no Salmo 50, ou 150, perdão, ela vai terminar porque eu respeitei o primeiro. E é ele que me fez louvar ao Senhor. Ele me fez entender que o ingresso da minha vida, do meu ministério, da minha família, da minha casa, do meu quarto, quanto mais íntimo for ficando, mais difícil vai sendo o acesso. Eu começo a entender que não posso estar em todos os lugares e ficar atento aos sinais, porque senão aquilo que é para o outro acaba vindo para mim. Lembra? Josafá não ganharia basicamente nada. Talvez algumas coisas no que diz respeito a despojos, cujos quais ele não precisava, certo? Por causa de sua riqueza e glória pela obediência a Deus. Mas foi comer com o desobediente e se deu mal. Davi chama quem não deve e acaba não ouvindo o que precisava ouvir naquela ocasião. Minha mensagem aqui hoje, em primeiro lugar, é para mim. Porque às vezes eu preciso selecionar mais. Não vou a qualquer lugar, não me relaciono com qualquer tipo de pessoa. Eu já sou bem seletivo no que diz respeito a isso. Eu fui convidado para ir a um aniversário esses dias. E eu resolvi não ir. Eu estava até com vontade de ir. Mas eu senti de não ir. E eu fui ver as fotos depois. E aí eu vi que realmente eu não deveria ter ido. Porque as pessoas estavam usando, fazendo. Não tinha nada a ver comigo. Pastor, mas era algo absurdo? Não, não era absurdo, só não tinha a ver comigo. Talvez se eu te mostrasse as fotos,
Você acharia normal, principalmente do lugar e da pessoa. Mas não era para mim, porque tem lugar que Deus não quer que você vá estar. Você tem que descobrir o que Deus tem para você. Para que você comece no Salmo 1 e termine no 150. Louvando, bendizendo, dançando, se divertindo, se alegrando, adorando ao Senhor. Por tudo aquilo que a obediência a Ele fez na sua vida. Hoje eu quero falar sobre poderes. Eu preciso mostrar na igreja, foi algo que Deus colocou no meu coração, por quê? Porque o mundo, ele é regido e governado por poderes. E esses poderes, eles estão distribuídos em 3 níveis principais: poderes espirituais, poderes emocionais e poderes materiais. O mais fácil de lidarmos com ele, com certeza, é o poder concreto, o poder da matéria. Esse nós temos muita facilidade. Quando nós passamos por poderes emocionais e espirituais, aliás, o espiritual e o material sempre foi muito bem encarado, principalmente pela igreja. Mas até hoje está assim de gente que tem muita dificuldade de lidar com problema emocional. Até hoje, membros de igreja, pessoas esclarecidas, têm dificuldade de procurar um psicólogo, um psicanalista e um psiquiatra, porque isso é coisa de doido. Ainda é um preconceito na cabeça de muita gente. Então nós temos 3 poderes: os poderes espirituais, os poderes emocionais e os poderes materiais. Os materiais a gente consegue entender, porque é grana, é casa, são bens, formações, tudo aquilo que nós podemos, certo? Ver de verdade, meio que pegar, ser palpável. Mas hoje eu quero mostrar a você, numa escala de potencialidade, 5 poderes. Eu separei aqui 5, que se você entender esses poderes e colocar a sua vida dentro dele, provavelmente nunca mais você muda de igreja. Por mais aborrecimento que você tenha, provavelmente nunca mais você pensa em divórcio. Quando você colocar isso na sua vida, esses 5 poderes, pelo menos o reconhecimento desses 5, ok? Eu coloquei numa escala aqui rapidinho, esse culto é rápido. O primeiro poder é o poder de Deus, esse é o maior. Esse é o primeiro poder que rege esse mundo. Deus criou, Ele é dono de tudo, Ele pode todas as coisas. É assim que funciona. É o poder de Deus. Que poder é o poder de Deus? É o poder do bem sem mal. A Bíblia nos diz, coloca aí porque eu quero frisar isso, Tiago 1,13. Preste atenção nesse texto. Tiago capítulo 1, verso de número 13. Isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém. Então, você consegue entender? O poder de Deus é o maior poder, Ele é o soberano, é o todo-poderoso, Ele pode fazer tudo e nele não há mal. Ele não pode ser tentado, Ele a ninguém tenta, tá certo? Esse é o poder, é o maior poder que rege este mundo, rege essa terra. Então que fique claro isso, tá certo? Se eu tivesse uma dica para dar a você, eu diria, cole em Deus, cola nele. O segundo poder é o poder das trevas, é o poder, certo? É o poder do mal que pode oferecer um bem momentâneo. Eu preciso explicar que a estratégia de Satanás trabalhar desse poder, ele é um poder que pode trazer o mal vestido de bem. Ele pode trazer a desvantagem na roupagem de vantagem, o prejuízo vestido de lucro, entendeu? A infelicidade fantasiada de felicidade. O poder das trevas,
Os dois que eu estou citando ainda são subjetivos, é verdade, porque está no campo do poder espiritual. Lembra que eu falei espiritual, emocional e material? Então, preste atenção, você não vence Satanás sem Deus. Não existe ninguém mais poderoso que Satanás, a não ser Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Pedro, Satanás me pediu autorização para mexer, para cirandar, para envolver, para atrapalhar a sua vida, e eu não autorizei. Quer mais? Satanás, disse Deus, tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal? Sabe o que o Satanás disse para Deus? Também, ele te teme à toa, eu não posso tocar em nada dele, tudo que ele tem está protegido pelo Senhor. Dá para entender porque é melhor andar com Deus? Então não brinque com o poder das trevas. Terceiro poder, o poder do propósito e da fé. Você tem que ter fé em você, sim ou não? E fé em Deus. Fé em você, você vence tudo aquilo que pode. Fé em Deus, você vence os obstáculos que você não. Mas Ele é o Todo-Poderoso. É o terceiro poder em conexão com o primeiro. Glória a Deus. Ele rege a terra, o poder de Deus rege a terra. O poder de Satanás está por aqui e o poder da fé. O quarto poder é o poder da ação. Ação em se qualificar, ação em se relacionar e ação em trabalhar. Qualificação, relacionamento, trabalho. Peguei um exemplo fácil, simples, que eu usei aqui esses dias. José do Egito. Pensa num cara qualificado. Ele era qualificado. Procuraram uma qualificação em alguém para resolver um problema e não acharam. De repente aparece José. O faraó falou para o copeiro: cara, eu estou precisando de alguém que interprete meu sonho, e não tem ninguém qualificado. O copeiro disse: eu conheço um cara que tem qualificação. Não adianta estar qualificado sem relacionamento, porque se o José não tem relacionamento com o copeiro, o troço não acontece. Está assim de gente preparado. Você pega o como é que é o nome? O currículo dele, rapaz, você fica até com medo. Ciências ocultas, letras apagadas, muitas formação. Você olha assim, pensa em curso atrás da outra. Não arruma nada, não tem uma conexão, não tem nada, dá uma dó. Certo? José era alguém que tinha conexão, relacionamento. José era alguém qualificado, sim ou não? Era alguém que tinha relacionamento e era muito trabalhador. Pode notar, quanto mais bem sucedido o cara é, mais o cara trabalha. O que não é, não entende. Rapaz, você que essa vida, você acorda 6 horas? Eu sei que a sua, não, eu assim, 6 horas, eu até acordo, boto o relógio para despertar, mas aí eu olho, 6 horas da manhã, né? Jesus vai voltar mesmo para quem tem, para quem não tem? Quem sabe ele não volta hoje, vou sair não. Sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Quinto poder. Suponhamos, isso aqui é terrível. Suponhamos que o cara tem o primeiro, Deus, deu uma pernada no segundo, que é as trevas. Se, estruturou no terceiro, que é propósito e poder. Foi para o quarto, qualificação, relacionamento mas o quinto poder, ele é fantástico. Ele é o poder da administração. Ele rege esse mundo. E preste atenção, esqueça a quantidade.
O bom administrador, ele administra bem o recurso que tem. Hoje eu estava conversando com um cara, ontem, fui jantar com o Galdino, e aí surgiu o assunto, e ele falou assim: pastor, minha mãe e minha tia, elas ganham 2 salários mínimos. Pastor, elas têm dinheiro para emprestar e só ganha 2. Então preste atenção, o bom administrador, ele sempre administra bem. Ele pode não ter tanto recurso, porque o recurso dele é pouco. Por isso que a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, ele é fiel no... Por quê? Porque o assunto é fidelidade, não é a quantidade. Sabe qual é o grande problema? Algumas pessoas não criam um ambiente de disciplina para si. Por quê? Porque elas fazem pouco caso do pouco. A Bíblia diz: não negligencie o tempo das pequenas coisas. Se você ganha pouco, beleza, está tudo certo, eu respeito isso, entendo. Mas a minha pergunta é: quanto desse pouco você tem guardado? Ah, pastor, para falar a verdade, olha, eu sempre só consegui economizar R$5 por mês. Tá? Nos últimos 10 anos, eu estou guardando R$5 por mês. Isso é um administrador extraordinário. É o que ele pode fazer. O outro guarde 100, o outro guarde 500, o outro guarde 1000. Administração. É comprovado, queridos, é comprovado que se hoje, pegar todo o dinheiro do mundo e distribuir em partes iguais para toda a população da terra, 15 anos depois, o dinheiro vai estar de volta nos mesmos bolsos, por causa da administração. A administração é um poder que pode jogar tudo o que você fez do lado de Deus, do lado da fé, do lado do trabalho, certo? Da conexão e da qualificação, do lado do relacionamento, tudo fora, se você não administrar. É importante que nós venhamos entender isso, porque, preste atenção aqui, eu já estou terminando, Mateus 25:15, dá uma olhada nesse texto, Mateus 25:15. Mateus, a um deu o quê? A outro deu o quê? E ao outro? Segundo o quê? Segundo o quê? Bom, então ele recebeu segundo a sua capacidade, segundo a sua qualificação, voltando no anterior. Tá certo? Depois que distribuiu, ele fez o quê? Isso, ele voltou para o céu. Vamos aqui traduzindo de uma forma bem prática, simples. Deus veio aqui e distribuiu 5 para um, 2 para outro, 1 para outro, tá certinho, tá bom, foi para longe, voltou para o céu, tá beleza, um dia ele volta, e quando ele volta, bota o verso 28, mas o que recebera um, foi, e cavou só que eu falei 28, aí botou 18, me atrapalhou aqui. Isso, presta atenção. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem. Presta atenção, nessa parábola, o proprietário distribui para 3, segundo a capacidade. Preste atenção. O cara que ganhou 1, ele não merecia ganhar 1. Só que o homem dessa história, ele é Deus, sim ou não? Sim. E Deus é tão misericordioso que dá a oportunidade, o cara, de ter pelo menos
1. Quando ele volta, ele pergunta ao cara que ele deu 5, ele diz: bom, eu fiz seu dinheiro dobrar, ganhei mais 5. O outro disse: eu ganhei mais 2. E o outro disse: olha, eu fiquei com medo, eu enterrei esse, o que eu tenho é 1 para te devolver. O que ele diz? Pega esse 1, entrega o cara que tem 10. Você consegue entender isso? Administração. Hoje muitas pessoas sofrem com essa questão. Sofrem. Não pode ganhar nada. Se ganhar qualquer coisa em algum ambiente, o cara ganha uma herança. Tem gente que ganha na loteria. Deixa eu te explicar uma coisa: sucesso não tolera ambiente inseguro. Não tolera. Sucesso não gosta de ambiente inseguro. Pessoas podem até dar sorte, sim, e alcançar o sucesso, mas se ele não tiver um ambiente seguro, sabe o que acontece? Ele vai embora. Eu vi isso acontecer, está aqui, ó. Se o marido foi um homem tão próspero, Domiciano, ela é minha prima, eu posso falar aqui que estou falando da nossa família, Domiciano, tão próspero, Adelso, meu irmão, tão próspero, como é que eles morreram, Lu? Parece que deram sorte, mas não criaram um ambiente seguro para a sorte permanecer. Boa administração. Cuidado com isso. É importante nós entendermos isso. Então a fidelidade, sabe, e a boa administração é algo que nos expõe a entendermos que podemos estar do lado de Deus, podemos ter fé, podemos nos qualificar, trabalhar, ter conexão, certo? Porém, se nós não administrarmos bem, nós vamos ter problemas sérios. Minha proposta hoje aqui, com essa mensagem, é fazer você entender o quanto Deus quer te ver um vencedor, segundo a sua medida. E para isso eu termino botando Mateus 13, 18. Dá uma olhada nesse texto. Mateus 13, 18. 13, 8, perdão. 13, 8, volta para o 8. E outra caiu em boa, e aqui caiu em boa terra, ela deu, sim, 1 a 100, outro, e outro, presta atenção, a terra é boa. Mas se você observar, a produtividade é diferente. Uma semente, ela produz a 100, outra produz 60, e outra produz a... Isso aqui está oferecendo um ambiente de escala muito importante, porque o mais pobre, o menos produtivo, produziria 30. Esse cara aqui, se alguém tentar fazer ele, ou o cara do 30, a produzir 100, ele morre. Porque não é para ele. A grande essência da vida é descobrir em que ambiente você está. Hoje, a teologia da prosperidade tentou levar todo mundo para o 100. A oposição da prosperidade é a miséria, onde você não pode ter nada, nem os 30. Nós precisamos entender, eu vou em muitos ambientes onde as pessoas fazem isso, ou tenta puxar o cara para o 30, ou tenta puxar o cara do 100,
Aqui é o seguinte: se tu é do 100, não produza 99, produza 100. Se você é do 60, pode até acontecer um mês, em um momento, de você produzir 70, mas fique tranquilo, volte à normalidade, pois isso pode matar você ou te trazer insatisfação, se tornar um pão de dores. Para você que produz 60, se negue a produzir 59. Produza o melhor e faça o melhor que você puder. É assim que funciona. Aqui, pode produzir um mês, um momento, um ambiente sazonal, passageiro. Você vai a 50, beleza. Se você ficar lá, você morre. Porque você não foi chamado para produzir aquilo. Então, se sua vida é numa bicicleta, beleza. Se você achar que toda casa que tem um carro na garagem tem satisfação, prazer, alegria e plenitude, você está muito enganado. Qualquer ambiente que estiver fora, certo? Ele está descompensado. De fora ele pode até parecer bom, mas quem está dentro sabe que não é. Nós passamos esses dias, eu e Mary ontem, eu acho, na frente de uma casa e vimos todo mundo conversando, que é um ambiente muito comum deles. E eu falei, nossa, eles se reúnem ali sempre daquele jeito. E ela falou assim para mim, Cláudio, e às vezes eles são muito mais felizes do que nós, vivendo no modelo deles. Não quero viver no modelo dos outros. Então eu volto aqui e digo a você, em primeiro lugar, entenda que o mundo é regido por esses poderes. O número 1, Deus, fique com Ele. O número 2, trevas, se afaste dele. O número 3, propósito e fé, pegue ele. O número 4, qualificação, relacionamento e trabalho, invista nisso. Agora, se puder fazer um cursinho, colar com alguém que administra bem, para aprender a administrar, se possível, antes de ganhar, vai te ajudar bastante, ou então você nunca vai ter coisa nenhuma. E não é isso que Deus quer. Por que é tão difícil mudar? Porque muitas vezes estabelecer um novo padrão de ações, de pensamentos, é tão difícil. A maioria de nós sabemos o que é certo, mas temos grandes dificuldades de fazer o que é certo. Às vezes não simplesmente no que diz respeito ao pecado, mas o que diz respeito a decisões assertivas, que podem levar a nossa situação econômica para uma nova esfera ou para um outro nível, que possa levar o nosso relacionamento com Deus numa outra esfera, no que diz respeito ao relacionamento espiritual, que possa levar o nosso casamento, ou a criação de nossos filhos, ou o estabelecimento de nossa credibilidade. Todos nós gostaríamos de mudar, e por que queremos tanto algo que muitas vezes não conseguimos? Talvez porque temos um pouco de dificuldade de entender que o nosso cérebro, programado para gastar sempre menos energia, sempre poupar, muito mais para que o corpo se mantenha firme, ele procure repetir comportamentos, ele procure sempre o conforto de fazer coisas cujas quais se precisa gastar menos energia. Daí, todas as vezes que desejamos mudar, inevitavelmente, vamos ter que sair do conforto de repetir comportamentos para o conflito de mudar de decisões. Algumas pessoas até conseguem êxito num curto prazo de tempo, começa a ler a Bíblia e consegue ler alguns capítulos ou alguns livros, mas é só depois, só passar um tempinho e já não consegue ler mais. Elas se matriculam numa academia e no começo elas conseguem desenvolver, certo? Mas depois elas param, elas começam a estudar, elas
começam a praticar decisões, né, mais assertivas no que diz respeito aos seus relacionamentos, mas não conseguem ir muito longe. Isso, se não tivermos a habilidade para avaliar, nós vamos dizer que essa pessoa é uma pessoa sem disciplina, vamos chamar talvez até de procrastinação, aquilo que não é, e uma série de outras coisas. Eu tenho aprendido que pessoas normalmente mudam em 4 ambientes, são os mais fortes de mudança. O primeiro ambiente onde as pessoas costumam mudar é o ambiente da dor. O ambiente onde as pessoas se machucam. Quando pessoas se machucam muito numa situação, essas feridas, essa dor, essas lembranças, buscam fazer com que pessoas mudem. Nem sempre essas mudanças são positivas. Às vezes o trauma pode transformar uma pessoa de bem, uma pessoa boa, em alguém com mau comportamento. Mas é um ambiente de mudança, um ambiente de dor. Algumas pessoas, ou outro ambiente que é muito comum das pessoas mudarem também, são os ambientes de inspiração. Aquele ambiente onde você vai e alguém conta uma história, que venceu um câncer, que conseguiu ultrapassar uma dificuldade, que conseguiu, que uma porta fosse aberta depois da falência financeira. E nesse ambiente de inspiração, pessoas então inspiradas pelo exemplo do outro, também mudam. Isso é muito comum, através dos testemunhos.